Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula, hoje Teoria da Contabilidade, para a gente poder continuar o nosso estudo sobre o balanço patrimonial. Eu trouxe aqui um exercício para a gente raciocinar um pouquinho. Na última aula a gente viu alguns conceitos, mais teóricos sobre a estrutura, os elementos nós já estamos estudando também há um bom tempo, entendendo então o que é o balanço patrimonial em essência. O exercício que eu trouxe, ele está no mesmo molde, na mesma estrutura, no mesmo raciocínio que a gente tem praticado até agora. Então, aqui eu fiz uma constituição de empresa, integralização do capital social, compra de um veículo, neste caso não teve imóvel, houve a compra de mercadoria para revenda e houve a venda. Então, a gente vai apurar no final do mês de outubro o resultado que foi obtido por essa entidade por meio do livro diário, razão, balanço patrimonial e também a DRE. Com o veículo aqui a gente tem a depreciação ainda com 5 anos, portanto, executando aquelas mesmas operações, a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Então, banco e capital social, veículo, enfim, ajustados os valores e a ordem das operações. O livro diário, como a gente já estudou, vocês já estão entendendo com muita tranquilidade, praticando bastante. Ao final do mês, nós executamos então a despesa com depreciação e fazemos a apuração do resultado. Neste caso, eu obtive 10 mil de receitas, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, e obtive também uma despesa de CMV de 8 mil, que foi quanto eu paguei na mercadoria. Nestes exemplos aqui, todas as operações aconteceram à vista, então não houve separação. Eu tive também uma despesa com depreciação de 500 no caso. Para apuração do resultado, portanto, me sobraram 1.500. Receita 10 mil, despesa 8.500, sobra, portanto, 1.500. Os colegas haviam comentado sobre o raciocínio da depreciação, então só para reforçar, a fórmula é muito simples. Eu vou sempre utilizar como referência o valor do bem, eu preciso dessa informação, e caso eu não tenha ali um registro oficial, uma nota fiscal de compra, vamos colocar assim, eu vou considerar, então, a tabela FIP ou outra informação que seja confiável. A vida útil, estimada em meses, porque o registro contábil ele é feito em meses, mas se eu quiser saber a depreciação anual, basta executar o mesmo raciocínio. Então, a gente segue a mesma lógica. A diferença vai ser o quê? O valor do bem, os 30 mil reais, mas eu quero agora descobrir, então, a sua depreciação anual. Eu considero que a vida útil anual é de 5 anos. E aí, basta que eu faça uma divisão de um pelo outro, tá bom? Entende-se que esta seria a depreciação anual. A ideia aqui é que, ao longo deste tempo, eu consiga alcançar o mesmo montante. Tá? Então, uma vez fracionada essa depreciação até mesmo menos do que um mês, pelo método da acumulada, a chamada linear, a gente tem muita facilidade de fazer este cálculo. Existe a depreciação acelerada e outras variações também. Mas o raciocínio aqui seria como a gente aplicar uma regra de 3. Então, eu considero a fração desta lógica, 30 mil reais, vai ser o equivalente, ou igual, vamos colocar assim, a 100% da minha vida útil aqui neste raciocínio. Então, esta é a mecânica ou a lógica para a gente aplicar. E aí, deixa eu só ajustar aqui. Vamos colocar assim, fica mais fácil. E aqui, contábil. Esses 30 mil equivalem a 100%. Então, entende-se que é o montante total da vida útil do bem. E aí, eu quero descobrir o meu X, que é esse raciocínio. E esses 100% equivalem ali no caso aqui, 5 anos, correto? Esses 5 anos a gente pode considerar também, normalmente o pessoal faz esse raciocínio, 100% dividido por 5 anos seria uma depreciação anual de 20%, ok? Então eu quero considerar aqui apenas 20%, e aí aplicando a fórmula, cruzando os dados pela regra de 3, eu vou encontrar o mesmo montante. Os 30 vezes o 20 dividido pelo 100. Para quem não lembra aí a regrinha de 3, a gente cruza o 30 mil com o 20, no primeiro momento, cruza o X com o 100, ficaria escrevendo aí, desculpa, porque o F1 aqui, ficaria o 100x igual a 600 mil. Então, seria mais ou menos esse raciocínio, 100x igual a 600 mil, que foi a primeira continha que a gente fez, o 30 vezes, pelo raciocínio, o nosso 20. Bacana? Então, assim,
A regra de 3 aqui aplicada é só para simplificar, para tentar ilustrar de outras formas, né? E aí, como que se resolve isso? Cruzando lá, continuando a fórmula, a gente vai ter o x, isolando, né? Os 600 mil dividido por 100. E aí, efetivamente, o meu x vai ser igual ao montante que a gente encontrou, que seria, né, dividido por 100, 6 mil reais. Então, eu estou fazendo aqui em cima o cálculo da depreciação anual, correto? Agora, a gente quer identificar essa depreciação mensal. Entende-se que a vida útil é o 100%. Então, essa vida útil para fazer anual, a gente fez 100 dividido por 5, 20% ao ano. E agora, 100 dividido por 60. Ok? Então, esse seria o percentual de desgaste mensal. Por que 60? Vida útil mensal, vida útil anual. Basta que eu faça esse raciocínio. Então, 1,66 dízima periódica, né? Botou um pontinho ali. Então, quando a gente trabalha em percentuais, a gente está executando a mesma lógica, não tem muita diferença. Então, aqui nesse raciocínio, a gente vai só corrigir aqui. O 100 multiplica com o x da mesma forma, pela mesma ideia. E aqui eu vou ter esse 166 multiplicado por 30 mil. Então, eu teria o equivalente a 50 mil. Tá? Então, 50 mil reais, por exemplo. E aí eu passo lá mais uma vez, entendendo que eu vou ter, né, 50 mil, passando o 100 para o outro lado, fazendo o joguinho de sinais. O 100 ele está multiplicando com x aqui, né? Para quem não lembra, aí é 100 vezes x. Então a gente joga para lá dividindo, divido por 100, eu tenho um montante de 500 reais, que é a mesma lógica que nós aplicamos aqui em cima. Eu não trabalho com os percentuais porque geralmente o pessoal se confunde, né? Então eu acho que é mais simples a gente entender essa mecânica assim e resolver o dilema que é entender a depreciação mensal aqui. Pronto. A partir daí, então, a gente fez a apuração do resultado, você vai montar o livro razão, atualizando aí as informações, né? Neste caso, se tem saldo inicial, se não tem, apurando os saldos finais, de acordo com todos aqueles critérios que a gente já conversou. E aí nós efetivamente chegamos ao balanço patrimonial. Eu estou usando, inclusive, aqui o mesmo nome, tá? Só mudei os valores para a gente ter uma dinâmica diferente. A classificação, eu já expliquei bastante para vocês disso, mas é importante reforçar. O ativo, ele é o conjunto de bens e direitos. Então, tudo que eu tenho movimentado no patrimônio da entidade precisa ser categorizado aqui. E aí eu vou fazer essa categorização, essa classificação de acordo com o quê? O meu ativo circulante e o meu ativo não circulante. Ou também chamado, como a gente viu, de realizável a longo prazo. Né? Contas a receber de longo prazo. Então, qual é o critério? Eu considero até 12 meses depois do balanço patrimonial. Então, como assim? Eu não vou colocar uma data, eu não estou fazendo esse balanço patrimonial no dia 31 de outubro de 2021? Sim. Então, a partir deste raciocínio, todas contas no sentido contábil, propriamente dito, banco, estoque, bens e direitos que se classifiquem com a possibilidade de liquidez, lembra daquele critério? Esse é o conceito. A liquidez, transformação em recurso, em dinheiro, como a gente fala, né? Até 12 meses depois do balanço patrimonial, ou seja, o curto prazo. E aqui a lógica é depois de 12 meses, balanço patrimonial. Do balanço significa da data que eu estou fazendo o próprio balanço. Então, o senhor entende esse conceito, as obrigações também eu sigo a mesma regra. Até 12 meses depois. Então, aqui, por exemplo, numa outra forma de expressão, seria até 31 do 12 do 10, desculpa, porque a gente está fazendo em outubro de 2022. Então, 12 meses para frente. E aqui seria depois todos aqueles bens e direitos que são realizáveis, que são liquidados ou que poderiam vir a ser liquidados depois de 31 de 12 de 2022, porque o balanço é 31 de 10 de 2021. Então é essa a mecânica e as obrigações seguem a mesma lógica, com exceção do capital, do patrimônio líquido, né, melhor dizendo, não do capital social, mas do patrimônio líquido como um todo. Então o lucro, por exemplo, provavelmente ele vai ser distribuído, né, no curto prazo. Agora, o capital social, para ele ser desfeito, a empresa tem que devolver isso para os sócios. E normalmente essa não é a intenção, então entende-se que ele seria a longo prazo. A gente não faz essa distinção aqui. Né? A gente apenas considera essas informações para os bens e direitos e as obrigações com terceiros. Por isso, essa terminologia.
Se você coloca ativo realizável a longo prazo, também não tem problema. É só entender que a lógica, a expressão, ela mantém-se em essência no mesmo sentido, né? Que é a ideia de realizar-se, de liquidar-se e tudo mais. Outro elemento importante que vocês não podem esquecer é o conjunto de obrigações igual ao conjunto de bens e direitos. Então, haverá na visão de vocês sempre esse sinalzinho de igual. A gente não coloca, né? Mas é importante que vocês se lembrem sempre desta informação. Por quê? O total de obrigações deve ser igual ao total de bens e direitos. Por quê? Para existir bens e direitos, no sentido patrimonial de uma entidade, é necessário que ela tenha contraído algum tipo de obrigação, né? Por isso que a gente não fabrica patrimônio. Então percebam que se eu tiver um balanço patrimonial na mínima condição apenas do capital social, naquela primeira operação, né, que a gente fez inclusive na aula de atos e fatos, operação por operação, atualizando o balanço para entender melhor, a gente tem uma primeira obrigação que é o capital social. Então, se eu considero meu ativo junto com o meu passivo, e aqui embaixo a gente vai colocar o patrimônio líquido, seguindo aquele mesmo raciocínio. No patrimônio líquido, eu vou ter o capital social. Então, vamos imaginar aí que o meu capital social tenha sido de, sei lá, R$ 1. Né? E aí aqui embaixo a gente vai ter os totais. O total do ativo e do outro lado o total do passivo. Esse R$ 1, ele pode ir para o ativo na forma de bens, direitos, do que for, mas vamos considerar então o nosso banco. Deixa eu colocar banco que eu acho que fica mais fácil, né? Pode colocar o banco e surgiu lá R$ 1.000 no meu banco. Okay? O surgimento desses R$ 1.000 implica em uma origem, né? Porque o ativo ele foi o destino da operação. Então agora eu tenho uma conta bancária que tem R$ 1 lá, dentro do patrimônio da pessoa jurídica. Eu não posso, por exemplo, fechar o balanço e dizer que o total do meu ativo é 1, passivo eu tenho 0, patrimônio líquido eu tenho 0, total do passivo seria, portanto, 0 também. Eu estou igual nesse momento? Não estou. Então, é preciso que haja uma equivalência, uma igualdade no total de bens e direitos. A razão pela qual isso acontece é, como eu expliquei para vocês, em uma definição muito simples e direta e simplória, é que para haver um bem e um direito, conjunto de ativo, seja ele curto ou longo prazo, há necessidade de haver a contração de uma obrigação, na perspectiva inicial, pelo menos, né? Desde a constituição da entidade, da empresa. Então, neste momento, agora, o meu total do passivo é 0 mais 1, eu tenho, portanto, 1. E aí sim eu chego à equação fundamental, né? Então, isso normalmente é expressado assim: patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Se a gente for aplicar essa fórmula, qual é o total do meu patrimônio líquido? Ativo é 1, passivo 0, patrimônio líquido é igual a 1. Então, opa, deixa eu corrigir aqui. Qual é o total do meu PL? 1. Pronto. Esse seria o raciocínio, a mecânica da fórmula da equação patrimonial, né? É a premissa básica partindo desse pressuposto. Outra forma da gente entender essa mesma ideia seria, então, a gente colocar o ativo, ele é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então, percebam que aqui é como se eu fizesse um joguinho de sinais, né? O PL, ele está positivo aqui, ele passa para lá negativo. O ativo aqui, então, ele é jogado de volta, enfim, a gente faz só uma modificação no jogo de sinais, seria como passar o passivo para lá, né, para o lado esquerdo aqui, e ele passa somando. Então vamos lá, qual que é o total do meu ativo? Ativo igual ao meu passivo, que é 0, mais PL, que é 1, o ativo deve ser igual a 1. Este raciocínio é muito simples, muito fácil, muito prático. Isso pode ser praticado aqui, né, dentro dessa estrutura, ou até mesmo no que eu queria comentar e mostrar para vocês, em informações mais oficiais, vamos dizer assim, mais complexas, né? Eu tenho aqui um balanço da Magazine Luiza e tem aqui também, eu estou usando a Magazine Luiza porque ela está na B3, né, na Bovespa, na Bolsa de Valores, e torna público as suas demonstrações contábeis como SA. Tá? Então, algumas empresas são obrigadas a publicar, né, principalmente aquelas de capital aberto, sociedades anônimas de capital aberto, e outras, né, as empresas privadas não precisam. As empresas privadas não, deixa eu corrigir. As empresas limitadas que não são sociedades anônimas, né, cuja a sociedade não seja anônima.
a escolha dela, se ela publica isso na internet ou não. E para a gente achar fácil, então, a gente vai para as SAs. Só que normalmente a galera se afasta porque não entende as terminologias, né? Acaba achando muito distante ou não consegue absorver. O outro exemplo aqui é o da Energisa. Então, eu tenho um balanço patrimonial ativo. Vejam que aqui cada um ficou numa folha em milhares de reais, né? É importante sempre observar e ter atenção a esses detalhes. E ela faz um consolidado aqui do lado direito e a controladora, que é uma outra coisinha também de equivalência patrimonial que lá na frente vocês vão estudar. Mas em resumo, só para a gente entender, olha só a estrutura: ativo circulante, caixa equivalente, aplicação financeira. O que seria então o total do circulante? A soma de todos esses créditos que serão recebíveis. Aqui ela fez em 31 de dezembro, então eu posso entender que as aplicações financeiras e recursos vinculados que ela coloca, ou títulos de créditos a receber, tributos a recuperar, dividendos a receber, são coisas que vão acontecer até 31 de dezembro de 2021, né? Até o final deste ano que nós estamos vendo agora, porque o balanço é do ano passado. Mesma coisa para o passivo, né? Eu vou seguir a mesma lógica, passivo circulante. Esse montante de fornecedores que ela tem a pagar aqui, neste caso, em milhares de reais, né? Então, ela tem ali declarado fornecedores 2, 445, 104. Multiplicado pelo milhar, né, ou 1.000, para ser mais específico, 2 milhões. Então, a partir desta premissa, eu entendo que ela tem 2 milhões de contas a pagar de fornecedores até o final do ano, né, dentro desses 12 meses, desse ciclo que a gente comentou. Encargos, empréstimos, parcelamento, entre outras coisas, informações que nós podemos. E aqui, ó, tem fornecedor de novo, mas essa parte dos fornecedores, aqui embaixo, vai ser relacionada, né, ao não circulante. Logo, nesse mesmo raciocínio, a gente tem a informação e entende que esse montante ele não precisa ser quitado até 31 de dezembro de 2021. Né? Então, é só para explicar, porque esse conceito de circulante e não circulante ele é muito usual, então a gente não pode ter dúvida quanto a isso. E aos elementos, ao plano de contas, aos itens que se coloca, depende da estrutura da entidade, é da informação que ela precisa apresentar. Tá? Então, o balanço patrimonial da Magalu não vai ser igual ao balanço patrimonial da Energisa, nesse exemplo nosso aqui, por conta da estrutura de cada um. Né? Então, tem o caixa equivalente nas duas, porque ambas usam caixa, né? Ambas usam as suas contas bancárias, vamos entender assim. Agora, a Energisa faz aplicações financeiras no mercado aberto. A Magalu, neste momento aqui, representa isso como títulos e valores, mas não categoriza como aplicação financeira. Então, aí, dependendo da estrutura, da forma de trabalho, da forma de apresentação dessa informação, é que a gente vai observando, entendendo e compreendendo os elementos, tá? E aí, cada uma vai ter o seu plano de contas, né? Olha só, ela soma direto o imobilizado, sem especificar qual é essa infraestrutura, aqui no ativo não circulante, o intangível, enfim, uma série de características, né? E em essência, na nossa mesma equação, só para simplificar, a gente vem aqui para a Energisa, fazer com ela primeiro. A gente vai ter aqui, dentro do consolidado, 45, 562, 807, que seria o total do ativo dela. Beleza? Beleza. Esses 45 menos, como a gente estudou, o total do nosso circulante para o passivo, tá? Tem que tomar esse cuidado, porque aí quando a gente coloca este raciocínio aqui, ó, eu estou falando de passivo circulante e passivo, né, não circulante, ou este raciocínio aqui, tá bom? Então, vamos lá. Passivo circulante, total aqui, 12, perdão, em milhares, né, então estaríamos falando aí de milhões de reais. Menos, agora o nosso não circulante, vamos dar uma olhada, 25.645.868. Dá uma olhada no patrimônio líquido dela. Aqui vocês podem observar, deixa eu tirar aqui, patrimônio líquido aqui atrás, tá bom? Total do patrimônio líquido, que aqui no caso ela faz a soma embaixo e não em cima, né? 7.515.000, né? Isso aqui multiplicado por 1.000, mais uma vez, só para explicitar. A gente vai chegar então a esses 7.515.000. Então vejam que assim, como é muita informação, primeiro quando você bate o olho é difícil entender, mas se você sabe qual é a estrutura por detrás dessa mecânica de elaboração, você vai fazer a leitura com muita tranquilidade. O mesmo vocês podem especificar aí e tentar fazer esse raciocínio, né, cuidando dos períodos, no caso aqui a Magazine Luiza
apresenta vários períodos, então são os trimestres, né? Então é interessante comparar sempre, vou analisar dezembro, vou só fazer a conta para dezembro. Total do ativo menos o total do passivo tem que bater, né? Tem que fechar essa conta, senão essa demonstração contábil ela está equivocada. E se ela não tiver ali um esclarecimento, é interessante que você observe, tente raciocinar a partir dessas fórmulas ou dessa mecânica, né? E aí a última fórmula que a gente não colocou aqui, né, o passivo, ele seria igual ao ativo menos o PL, pelo nosso raciocínio por execução ou por diminuição, né? Então, o meu passivo é igual ao ativo 1 menos o PL 1, tem que então totalizar passivo igual a zero. Enfim, eu acredito que essa fórmula vocês já trabalharam e tudo mais, e não tem muito segredo. Mas para fomentar realmente, o que eu quero que vocês façam é, vão para a internet, né, de acordo aí com os sistemas de pesquisa que vocês têm, com a forma de estudo que vocês têm, e tentem encontrar esses balanços, para a gente exemplificar com situações reais, né? Normalmente a gente acha só das empresas da B3 por conta da estrutura que elas possuem, né? Por conta da obrigatoriedade da Lei 6.404 que a gente viu, por conta de outras características, pela SA ter ali o capital aberto, então a sociedade anônima precisa prestar contas para esses sócios, para os investidores, que são os acionistas, e tudo mais. E na empresa que você tem, se você tem acesso a essa informação, também faça a leitura disso. Porque daí você vai associando o conjunto de bens e direitos com coisas mais reais, né? Com coisas mais práticas, com que você lida com o dia a dia. E o passivo também, né? O conjunto de obrigações para com terceiros, terceiros no sentido de fora da entidade, e os sócios como patrimônio líquido. Pegou essa base, fechou o raciocínio, não tem segredo. E aí, para montar sempre, para classificar, você olha para aquele objeto, para aquele direito, para aquele bem, para aquela obrigação e classifica. Então, fez uma venda a prazo, entrou dinheiro. Esse dinheiro é o quê? É uma receita. Como é que eu classifico receita da perspectiva do balanço patrimonial? Eu pego a receita, diminuo a despesa e chamo isso de resultado. Resultado da entidade pertence a quem? É um bem, um direito, uma obrigação, ou com terceiros ou com os sócios? Com os sócios. É este o raciocínio. O resultado que a entidade tem, ela tem que devolver para os sócios, ou, se eles assim desejarem, né, reinvestir, aplicar esse dinheiro em outra forma. Mas o raciocínio é esse. Peguei lá um veículo, peguei o estoque, peguei a conta de energia, peguei a conta de aluguel, né? Peguei ali o salário do meu colaborador. Então, este raciocínio é pegar o fato, o ato, a circunstância patrimonial que está sendo discutida, né? Uma mesa que é usada para colocar um computador em cima. Pega a mesa, analisa separadamente e classifica. Ela vai ser um bem, um direito, ou uma obrigação com terceiros, ou ainda uma obrigação para consórcios. Se ela faz parte do conceito patrimonial, ela entra dentro do ativo, passivo e patrimônio líquido. O que está fora desse conjunto, a gente chama de resultado, né? Receitas e despesas que vão para a minha demonstração do resultado econômico ou do exercício, como geralmente a gente fala. Então, uma vez que você conseguiu conceber com clareza essa dinâmica, você vai ter facilidade para fechar qualquer balanço. Geralmente, o que acontece é que a gente, nos exercícios, trabalha com um plano de contas novo e não sabe classificar. Então, essa, na verdade, é a primeira coisa que você tem que fazer. Na hora que você inicia uma nova disciplina, na hora que você inicia um novo trabalho, porque a partir do plano de contas é que você mantém aquela estrutura. Então, uma vez que você dominou essa prática, vai ficar muito mais tranquilo, beleza? Eu vou deixar à disposição de vocês esse material aí, esse exercício, e aí percebam aqui, a gente fechou o balanço, ele está redondinho, né? Na próxima aula a gente vai comentar um pouco da DRE, eu quero ver, inclusive, se eu faço uma expansão dela para a gente poder lembrar, né, aqui do saldo anterior, os mesmos 10 mil que a gente vendeu agora. Deixa redondinho aí. O CMV neste exercício foi 8 mil, a despesa com depreciação foi 500, é a mesma coisa, só que mudou os valores, né? Então, vou deixar à disposição para vocês poderem ver e treinar aqui fornecedores eu mantive, mas deixei zero para entender que ele faz parte do grupo, mas como não houve incidência, eu não sou obrigado a demonstrar, né? E aí, a partir dessa mecânica, vocês vão treinando cada vez mais e dominando este conhecimento, esse conteúdo como um todo, tá bom? Valeu, então, obrigado pela atenção. Encontro vocês na nossa próxima aula. Até lá!